Convidamos inicialmente para que venha ao palco fazer a mediação desta conversa Regina Almeida de Queiroz, que é assessora jurídica da ACATS e do SINGA e coordenadora do Comitê Jurídico da ACATS. Também participa deste painel a Janaína Bastos, CEO do JBADV, do Instituto Janaína Bastos. Convidamos, na sequência, a Kathleen Sonego Spiller-Boff, gerente jurídica da rede de supermercados Giasse. E finalizando a composição do nosso painel, convidamos ao palco Lucinara Manente, advogada nos supermercados Manente. Já estamos no palco, então, com as nossas painelistas. Lembrando que vamos iniciar agora o painel Segurança Jurídica, como lidar com assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E eu vou passar a palavra para a nossa mediadora, Regina Almeida de Queiroz. Bem, boa tarde a todos. Não escutei. Boa tarde a todos. Isso. Olha, é uma alegria estar mediando esse painel com profissionais tão competentes. E eu quero agradecer à CATES, não só pelo privilégio de discutirmos um tema tão relevante para as empresas, como também ao Instituto Mulheres do Varejo, na pessoa da Sandra, pelo convite realizado. Eu acho que nós discutimos nesta tarde, até agora, assuntos tão importantes que nos remete a entender o que de fato nós estamos fazendo nas nossas empresas. E eu ouvi muitas pessoas dizendo que nasceram dentro de empresas familiares. E eu quero dizer a vocês que eu nasci, a minha experiência jurídica, também dentro de uma empresa familiar. E eu pude perceber a importância de conhecer esse setor e amá-lo tanto como tenho feito durante 35 anos de profissão dentro de supermercados, exercendo a função jurídica. Mas nós temos um tema que, às vezes, as empresas não gostam muito de ouvir o advogado. Lá vem o advogado trazer regras, ameaças, e nós temos que entender que, além de termos que apresentar respostas, nós temos que dizer o que é essa segurança jurídica que nós temos que ofertar às empresas. E, para entender o que é segurança jurídica, nós temos que saber o que é isso, como lidar com isso. E aqui nós temos 3 profissionais brilhantes, e vamos começar com a doutora Lucinara. A doutora Lucinara diz para nós o que é assédio moral, assédio sexual, como entender isso, quando isso de fato ocorre, e como que eu faço para me prevenir disso? É verdade. Boa tarde a todos. É verdade, é um tema muito intrigante hoje nas empresas. Como, de fato, eu vivi numa empresa familiar e vivo até hoje. O meu pai só teve filhas mulheres, aí o último que veio menino, e ele disse, eu não tenho homens, eu só tenho mulheres, então é com elas mesmas. Então, na nossa família sempre foi mulher e homem, nunca teve qualquer diferença, e assim a gente foi. E hoje agradeço o convite da CATES, da doutora Regina, para que a gente possa
comentar e participar com vocês sobre esse tema tão intrigante, que está envolvendo as empresas, e a gente tem que saber levar, mas com muita cautela dentro das nossas empresas, e não pensar que não acontece, porque acontece, mas com muita generosidade. A gente não pode acusar, a gente não pode ser negligente, a gente não pode apurar com muita pressa, nem muito devagar, porque pode fazer vítimas, e a pressa também pode trazer consequências que a gente não queira. Então, desta forma, hoje o conceito de assédio, vamos começar pelo conceito de assédio. Assédio é qualquer situação invasiva, insistente, que cause um abuso para qualquer pessoa. Então, essa é a forma geral do assédio. O assédio, ele pode se transformar num assédio moral, que o assédio moral é aquela conduta abusiva, invasiva, inoportuna e repetitiva. Aonde? No ambiente de trabalho. E por quem? Por colegas, por diretores. E essa conduta, ela tem um fim. Ela tem a finalidade de constranger o colega no ambiente de trabalho ou o subordinado, de provocar um mal, de provocar um isolamento. E esse assédio moral, ele traz consequências físicas e psíquicas dentro do ambiente de trabalho. O assédio moral, ele pode ocorrer de 3 modos. De modo vertical. O que é o modo vertical? De forma descendente, que são os superiores para os subordinados. O assédio pode ser de forma ascendente, que seriam subordinados em face do chefe. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. Uma equipe que não está gostando do líder novo, do chefe novo, que tem um pensamento de boicotar, de desestabilizar. Então, esse é o assédio vertical de forma ascendente. E temos o assédio horizontal. O horizontal que se dá entre colegas de trabalho, que não necessita de hierarquia, mas pode ser um colega mais velho, um que tem uma influência maior sobre os outros. Então, o assédio pode se dar dessas formas. Temos que prestar atenção para não causar um medo para os nossos gestores, para os líderes, porque assim não é qualquer ato que vá caracterizar o assédio moral. Não é um ato de, eu vou precisar que o meu colaborador faça hora extra, que ele vá praticar mais algumas atividades do dia a dia, que eu vá cobrar um feedback dele, que eu chame ele porque ele não fez uma tarefa certa, que eu chame a atenção dele para que ele cumpra um horário. Isso são atitudes normais e saudáveis dentro de uma empresa. O assédio moral é aquilo que passa, é aquele ato que transborda o limite. E todos nós sabemos que nós já estamos acostumados ao bom senso e aquilo que foge ao bom senso. Então, muitas vezes, por diversos motivos, por motivo cultural, pela falta de experiência da liderança, por rivalidades, por inveja, acontece o assédio moral, que não é simplesmente um fato isolado. Ele acontece de forma repetitiva. Todo o assédio provoca um dano. Eu costumo sempre falar para o RH,
o assédio é um filme. O dano é a foto. A foto que tu tirou, está aí o dano. Uma vez. O assédio, ele é o filme. O filme começa no início, ele vai desenrolando, ele vai piorando, e ele pode chegar no final com consequências desastrosas. Ou com consequências boas para ambos os lados, quando a empresa toma a atitude que se espera de uma organização. Então, enfim, o assédio moral, tentei resumir mais ou menos para a gente ter em mente que não é toda a conduta. Agora, a gente entra num campo mais delicado, que é o assédio sexual. Às vezes, eu estava escutando a palestra do Leandro Carnal, ele disse, mas no meu tempo não era assim. Eu não posso mais dizer isso. Hoje, eu não vivo mais naquele tempo. Tudo mudou. A situação das pessoas mudaram, a qualificação das pessoas, a forma das pessoas conversarem, a forma das pessoas se tratarem, tudo mudou. Mas a gente não pode perder uma linha mestra que ela é muito tênue, que ela pode, por um simples gesto, tornar uma situação insuportável. Então, o assédio sexual, o que seria? Seria atos abusivos, constrangedores, inoportunos e invasivos de cunho sexual. Aí tu me pergunta, mas o que seria cunho sexual? Estupro? Atentado violento ao pudor? Físicos, toques? Não seria só isso. O assédio sexual ele pode acontecer por e-mails, por WhatsApps, por toques, por piadinhas, que a pessoa vê que a pessoa está constrangida. Então, o assédio sexual ele é muito velado e, geralmente, assédio sexual ocorre de forma vertical, não sendo necessariamente a pessoa está subordinada àquele diretor, mas pode ser a um outro, tendo uma relação de poder, de cargo. Entre o assédio horizontal, a gente não, a conduta penal do assédio não se verifica. Ele pode ser considerado uma importunação sexual. Então, o assédio sexual, hoje, é o mais delicado na empresa e a gente tem que ter os olhos voltados para ele. Tá? Então, agora, eu agradeço a todo esse tempo que a gente pôde conversar. Passo a palavra para a doutora Regina. Espero que tenha sido útil para vocês, para ela dar continuidade ao painel. Obrigada, doutora. Mas dentro de toda essa explicação e conceituação trazida sobre o assédio moral e assédio sexual, fica aquela pergunta, né, doutora? Que fazer, doutora Janaína? A que regras estamos sujeitas se, eventualmente, não tivermos o cuidado na observância desses fatos que ocorrem dentro de uma empresa? Boa tarde a todos e, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E é um assunto que eu gosto muito de falar, porque esse é um prejuízo oculto. Recentemente, nós tivemos a edição de uma lei tratando do assunto. Só que o judiciário, que é o que de verdade todo mundo se preocupa, já faz regras sobre isso e legisla sobre a situação de como as empresas têm que se comportar sobre isso e traz condenações altíssimas há muito mais tempo. Porque essa é uma realidade que a lei só é criada depois que a sociedade já explodiu com aquilo no ambiente de trabalho. Então, quando vira uma necessidade que já não tem mais como fugir, é criada uma lei. E nós tivemos a lei da... Deixa eu pegar o número direitinho. 14457.
14457, que foi aquela lei que trouxe alguns benefícios para a mulher de fazer acordos com a empresa. E lá, num capítulozinho escondido, tem a previsão expressa de que agora as empresas que tenham CIPA instituída, que elas tenham que fazer, primeiro, a regulamentação sobre a prevenção, ou seja, quais são as atitudes que são consideradas inadequadas dentro daquela empresa, que sejam inadequadas para aquela relação e como elas serão punidas, como elas serão tratadas. E, além disso, o dever agora de educar tanto a sua gestão, os seus diretores, quanto os seus colaboradores, e tornar isso público para eles. Por quê? Porque, como disse fielmente a colega, não é uma coisa simples de se tratar. Porque, na maior parte das vezes que a gente conversa com o gestor, mas isso é mimimi, isso sempre aconteceu, sempre foi desse jeito. Homens de plantão, quem acha que você dá um beijinho no rosto da mulher é importunação? Graças a Deus, ninguém acha, estão muito bem por aqui. Quando eu faço essa pergunta nas minhas palestras, eu vejo algumas mãos se levantando, o que é doído de se ver. Pois é, mas um beijo não solicitado é uma importunação. Então, você precisa dar essa consciência, porque nós precisamos entender que nós vivemos num país machista, eminentemente machista, e que nós precisamos, que nós hoje acordamos enquanto sociedade, para não tolerar mais certos conceitos. E aí, além disso, ela ainda prevê que a empresa que se depara com essa situação, que ela tem que investigar, que ela tenha uma forma de receber essa denúncia de forma anônima, de olhar para essa conduta de forma imparcial, faça a investigação e puna administrativamente de forma razoável. E ela ainda completa dizendo que esse trâmite não substitui o processo penal que a vítima pode entrar contra o seu agressor. O que ela deixa bem claro é que, acabou o tempo de vocês dizerem, não é comigo não. Acabou. E aí vocês me perguntam, não, mas eu não tenho CIPA. Será que você não devia ter? Porque em 18 anos de advocacia, advogando, eu digo que eu sou a rainha dos baixinhos, que eu advogo para um monte de supermercado pequenininho, e os supermercados crescem. E aí eles esquecem da dor do crescimento. Quem aí sabe, a partir de quantos funcionários você precisa ter CIPA? Alguém dá um chutinho? Quanto? Errou. 20. Para supermercado, não. Estamos falando aqui do mundo de supermercados. Estamos conectados? Quem aí tem CIPA? Quem tem mais de 50 funcionários? Sim. E vocês não têm CIPA? A partir de 51 funcionários, obrigatoriamente vocês precisam ter CIPA. E se vocês não tiverem CIPA, vocês pagam multa administrativa. E hoje está tudo tendo que ser lançado no E-Social. Então, a multa vem por uma fiscalização por sorteio. Está cada dia mais apertado. E, Janaína, o que significa dizer essa questão de um lugar para denunciar? Significa que eu tenho que me virar nos 30 agora e implantar um canal de denúncia? Não é bem assim. Não precisa necessariamente ser um canal de denúncia, mas você tem a obrigação de ter um departamento que receba aquela comunicação e que trate ela de forma técnica, jurídica e social adequadamente. E é óbvio que um canal de denúncia faz muito melhor esse papel do que um funcionário que acumula várias outras funções em conjunto com isso. E esse não é um problema do pequeno, esse não é um problema do grande, esse é um problema de todo mundo, de todo mundo. Isso acontece em todas as empresas. Eu já demiti uma pessoa, uma líder na minha empresa, por assédio moral. Então, se dentro do escritório de advocacia, com um monte de advogada trabalhista pós-graduada, a gente consegue fazer uma coisa dessa, como diria na Bahia, quem somos nós na fila do pão? Então, a lei
veio regulamentar e veio trazer as ferramentas que todo mundo, por economia financeira, já deveria ter implantado. Obrigada, doutora. Bem, gente, nós sabemos conceitos a respeito de assédio moral e assédio sexual, entendemos que uma legislação vem regular essa exigência, mas eu gostaria de ouvir, doutora Kathleen, que consequências pode ter uma empresa pela não observância dessas obrigações? Obrigada, doutora Regina. Obrigada pela oportunidade, agradecendo a CATES pelo convite de vir falar de um tema que nós já trabalhamos há muito tempo, dentro do GIASSE, onde eu trabalho, e buscamos sempre melhorar esse conceito, né? Porque falar de assédio moral e de assédio sexual no trabalho é uma mudança de comportamento. Não adianta a gente só falar em conceitos jurídicos, que são absolutamente importantes, dentro do setor jurídico, né? Mas, lá no dia a dia, é uma mudança de conceito. E quando a gente fala de uma mudança de comportamento, e quando a gente fala de consequências, a gente não pode falar só das consequências para a empresa. Porque, primeiro, a gente precisa falar das consequências para os trabalhadores, porque é um efeito dominó. Nós vamos falar de trabalhadores que vão adoecer por sofrerem assédio moral. Nós vamos falar de trabalhadores que vão desenvolver transtornos alimentares, vão ter hipertensão, vão ter depressão, né? Porque estão ali precisando daquele emprego, gostam de trabalhar ali, mas são maltratados, ou são humilhados, ou são vítimas de brincadeiras, ou de gordofobia, ou porque são pretos, ou porque são mulheres, ou porque são idosos, né? Enfim, uma série de discriminações. Nós falamos muito agora sobre diversidade, né, com o Fred, e todos os outros painéis que antecederam a gente falaram do que fazer para melhorar o ambiente de trabalho, para trazer felicidade para o nosso colaborador. E quando existe isso, nós estamos falando também já de prevenção do assédio moral, né? Porque onde tem um ambiente laboral saudável, um colaborador feliz, nós estamos já trabalhando a prevenção. E aí nós temos esse adoecimento dos colaboradores, que vão começar a faltar ao trabalho, né? Chegar atrasado, o absenteísmo, o presenteísmo, vai estar ali só de corpo presente, não vai estar fazendo suas funções. A gente vai ter, né, a alta rotatividade, todos essas despesas extras, né? Porque tudo isso custa muito para a empresa. Além de tudo isso, nós vamos avolumar as denúncias no Ministério Público do Trabalho por assédio moral, por assédio sexual, que tem crescido muito e cada vez mais. Só agora, nos primeiros 3 meses de 2023, nós já tivemos, em Santa Catarina, mais de 700 denúncias, né, de assédio moral e assédio sexual no varejo. Então, isso é um número muito grande. Ah, mas nunca teve? Né? Na verdade, sempre teve assédio moral e sempre teve assédio sexual contra os colaboradores, mas era muito normalizado isso. Ah, é assim mesmo que funciona. As pessoas se calavam muito, não denunciavam, não sabiam nem para quem recorrer, ou nem entendiam aquilo, na verdade, como uma ofensa. Agora que a gente está debatendo mais e conversando mais, que a gente está se antenando e entendendo, nossa, aquela atitude que se tinha um tempo atrás não podemos mais ter. Aquele tipo de fala, como se falava, não se pode mais falar. A gente precisa se atualizar, melhorar a nossa fala, né? Porque as consequências para as empresas, elas são muitas. Como eu falei antes, é um efeito dominó. Prejudica o colaborador, que, por consequência, vai prejudicar a empresa. O Ministério Público do Trabalho vai para as fiscalizações, os inquéritos civis. O Ministério do Trabalho também vem para as fiscalizações. As ações trabalhistas individuais vão se avolumar, as coletivas, que são caríssimas para a empresa. Então, os prejuízos financeiros, eles são muito grandes. E o que nós podemos fazer para evitar tudo isso? Prevenir, né? Trabalhar a prevenção. E isso não é só num supermercado grande, numa grande rede. Muito pelo contrário, lá, quando a gente é pequeno, é ainda mais tranquilo de fazer essa prevenção, porque a gente tem mais, está mais ali próximo do colaborador, né?
trabalhar com palestras, orientações, sempre falar sobre o tema, orientar o como falar, a maneira, né, como a gente diz algo. Aquilo que a gente fala pode ser dito de várias maneiras, né? Muito mais leve, muito mais educado, ou com grosseria, com uma patada, ou com um grito, e isso vai levar para o caminho do assédio. Já uma fala melhor, mais compreensiva, desenvolver bastante a escuta, como o Fred falou, né? A escuta é muito importante. Então, nós precisamos sempre trabalhar este tema e falar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a prevenção é o caminho. Porque depois, os prejuízos financeiros são muitos. E nós não queremos falar aqui de prejuízo, nós queremos andar para frente, precisamos, né, de lucro, as empresas vivem de lucratividade. E aí, todas as palestras que nos antecederam, os fóruns, os debates, falaram disso, de prevenção. E aqui a gente está falando das consequências. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa dentro daquilo tudo que foi falado antes e conscientizar o nosso colaborador, o nosso líder, desde o presidente, toda a diretoria, todas as gerências e todas as lideranças, da importância de tratar com respeito o colaborador, nós vamos ter um ambiente laboral saudável. E aí a gente vai começar a trabalhar melhor o assédio moral e o assédio sexual, né? Então, se a gente buscar sempre o respeito e o entendimento do que é o respeito dentro do ambiente de trabalho, nós vamos conseguir prevenir para não ter que remediar, porque o remédio é doloroso, o remédio é caro e as empresas ficam muito prejudicadas com isso, inclusive em relação à sua imagem perante a sociedade. E quanto é que custa a imagem da nossa empresa, né? Isso é imensurável. Obrigada. Isso é muito importante que foi colocado agora. Mas qual é a responsabilidade da empresa inserida na sociedade em relação a tudo isso? Será que está restrito exclusivamente às penas da legislação pelo não cumprimento? Ou é uma responsabilidade nossa em contribuir para os nossos pares, o nosso semelhante, a respeito disso? Doutora Janaína. Olha, é uma responsabilidade social, mas nós sabemos que quando colocamos o trabalhador para dentro da nossa empresa, a gente não sabe o que esperar. A gente hoje vive num mundo em que as escolas educam, que a rua educa, muito mais do que se era antigamente. Mas uma coisa, para quem ainda não se convenceu do poder de prevenir, é uma empresa dentro do judiciário que prova que ela fez prevenção contra uma que não prova, que não fez nada, que não tem absolutamente nenhum tipo de atitude, a sentença dessa que protegeu é muito menor. Esse aqui paga, o que não preveniu paga muito mais caro. Muito. Eu sei que quando a gente fala de empresa, a gente está falando sobre lucro, a gente está falando sobre o bem-estar do funcionário, muitas vezes vem na cabeça do gestor relacionado à lucratividade, tudo isso. Então, se você não pense por um lado, pense por outro. Porque todas as vezes, e é impressionante, por que eu fiz essa brincadeira aqui da CIPA, que eu perguntei? Porque a maior parte dos meus clientes reluta em implantar CIPA, reluta. E tem acidente de trabalho, tem assédio, tem tudo isso. Então, aí quando chega a conta do judiciário é que você vai fechar a porta. Então, isso não é inteligente, gente, porque isso é um risco, é um dano obscuro que a gente acredita, mas é a educação dele. Pode ser a educação caseira dele, pode ser uma coisa normalizada dentro do ambiente em que ele viva ou ela viva. Mas quem paga a conta é a empresa. Porque dentro da empresa, o funcionário tem o dever de estar seguro. A empresa tem esse dever para com o funcionário. Então, qualquer coisa que aconteça dentro do âmbito da empresa ou por causa da empresa, é considerado responsabilidade da empresa. Perfeito. Doutora Lucinara, como dar essa segurança jurídica, então? Essa segurança jurídica só tem uma forma: informação e prevenção. Não tem outra alternativa para as empresas, que não esta, treinamento dos líderes, das chefias, para saber como lidar com essas atitudes. Informação e prevenção.
porque as indenizações estão aumentando. Antes de vir para esse painel, eu estava fazendo uma pesquisa na jurisprudência. O que nós tivemos, só ali num tema que eu coloquei, assédio moral e sexual, só decisão recente tinha 40, só de supermercados. Então, a situação não tem outra forma senão informar e prevenir. Doutora Kathleen, concorda? Concordo, sim, e para contribuir, porque a gente fala, o assédio moral e o assédio sexual, a gente precisa olhar lá para os nossos pequenos exemplos do nosso dia a dia lá, né? Não permitir que o colaborador vá ao banheiro. A gente tem muitas denúncias nesse sentido, né? Esse controle excessivo de ir ao banheiro, né? A atenção especial aos nossos jovens aprendizes e os nossos PCDs em relação ao assédio sexual, porque isso pode configurar crimes mais graves, né? Estupro de vulnerável, etc. Isso vai trazer uma consequência muito ruim para a imagem da nossa empresa. Os apelidos, as piadinhas. As gestantes sofrem muito preconceito, né? A gente escuta muito quem está lá no front conversando e ouvindo. A gente escuta muito muitas falas contra as gestantes, né? E a gente observa que, se não são as gestantes, não teremos colaboradores no futuro. Isso a gente precisa pensar, né? E, como eu falei antes, o respeito, né? Precisamos trabalhar o respeito. As gestantes são necessárias, as mulheres são necessárias, as pessoas pretas são necessárias, os PCDs são necessários, inclusive para a gente, para que os líderes possam melhorar sua capacidade de liderança, porque ensinar uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade um pouquinho maior do que as demais é um desafio grande para o líder, e aquele que consegue se destaca, né? Os jovens aprendizes estão ali para ser formados, para trabalhar conosco, né? Permitir a casa deles, permitir um assédio sexual, uma piadinha, né? E o WhatsApp, gente, grupos de WhatsApp hoje são máquinas de fazer provas contra as empresas. A gente precisa falar, e é verdade. Precisa regulamentar, né? Precisa regulamentar. As pessoas estão ali expostas em grupos de WhatsApp, dá de tudo. A gente vai olhar um processo em que tem alegação de assédio moral, de assédio sexual, tem sempre um print de WhatsApp para comprometer a nossa vida, para estragar a nossa defesa, né? Então, é preciso olhar com mais carinho e trabalhar essa cultura do respeito dentro da organização, não importa o tamanho. Excelente. Eu acho que, muitas vezes, a empresa tem um olhar muito preocupado com um resultado financeiro, e em alguns setores apenas. E, às vezes, ele não observa que toda aquela luta por constituir, às vezes, um faturamento adequado, correndo para que alcance um ranking, ele não se apercebe que muitas dessas riquezas que ele tem e que poderia reter, estaria dentro da sua empresa. Quando nós brincamos aqui com relação ao número de funcionários para que tivéssemos uma CIPA, foi oportuno se dizer números aleatórios, porque, na realidade, já existe legislação que te obriga a ofertar um ambiente seguro de trabalho. Independente da CIPA. Independente da CIPA. E aí tem um velho ditado que diz, lá do tempo da minha mãe, do tempo da minha avó, que se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas o importante é que, nesse processo de aprendizado, a gente possa entregar o melhor para aqueles que são, de fato, responsáveis por crescimento dessa empresa. Então, eu acho que esse painel é um painel interessante quando busca de profissionais do direito a oferta da segurança jurídica num tema tão importante e tão em moda, mas que, de fato, traz bastante dificuldades, às vezes, de se aceitar verdadeiramente que providências temos que tomar em relação a estes temas. E, para que a gente possa dar um fechamento final,
eu vou requerer que as 3 profissionais, que são mulheres e que me orgulha por isso, possam dizer em rápidas palavras as suas considerações finais. Primeiro de tudo, complementando a fala que nós 3 tivemos aqui, a proteção não se restringe ao treinamento. As pequenas práticas que são identificadas como um prenúncio ali daquele tipo de assédio, elas têm que ser punidas no meio do caminho, porque senão é simplesmente prevenção para inglês ver. E a justiça não é boba, a justiça sabe disso. Os funcionários depois falam, eles depõem, eles abrem a boca, eles dizem, eles pegam print do WhatsApp, e a empresa não fez nada com aquilo. E, gente, as lideranças de vocês não são mais valiosas do que o chão de loja de vocês. Uma liderança ruim acaba com todo o seu chão de loja. E é por isso que muitas vezes você tem um turnover alto. Eu sempre, quando pego uma empresa nova que reclama para mim, eu tenho um alto turnover. É a primeira coisa que eu vou investigar. Será que não tem um líder assediador? Na maioria das vezes tem. E na maioria das vezes, pela dificuldade de formação de líder, o que se faz é tentar proteger o líder. Se é uma empresa com 2, 3 lojas, tentar trocar ele de lugar, fazer de... Eu falei, você vai levar um assediador para o outro lado? Vai fazer mais processos do outro lado? Então, não é o caminho. É difícil formar líder? É muito difícil formar líder. Mas vocês precisam investir em treinamento para essa liderança adequado para que ele não vire lá na frente um chefe, ao invés de um líder. Obrigada, doutora. Doutora Kathleen. Para concluir o tema, que a gente poderia ficar conversando sobre ele horas a fio, né? Mas, primeiro, agradecer a todos que aqui ficaram para nos ouvir um pouquinho. E como dica, né, para todas as empresas, não importa o tamanho do seu supermercado, seja pequeno, seja médio, seja grande, trabalhar a escuta, ouvir de verdade os seus colaboradores. Esse feedback deles vai revelar muitas coisas, inclusive e especialmente situações de assédio que nós podemos corrigir. Não é só punir, demitir, que isso às vezes é necessário, mas a gente pode recuperar aquele colaborador. Talvez ele precise ser orientado e reorientado e convidá-lo para uma mudança de comportamento. Nós precisamos recuperar esses nossos colaboradores, que muitos já trouxeram de benefícios para a empresa. Então, prevenção, orientação e escuta. Muito obrigada. Perfeito. Doutora Lucinara. Para mim, o que ficou muito importante e a nossa assertiva do que nós estávamos falando, não pequem por omissão. Cuidado com a omissão. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Cátia, a doutora Regina, a nossos palestrantes, a Kathleen, a Flávia, a Raquel, Janaína, aqui, que muito prazeroso o nosso tema, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso, mas as empresas, não é fácil hoje, mas a omissão custa mais caro ainda. E eu acho que, finalizando, nós temos que levar hoje, para cada uma das nossas empresas, o desejo de ter o melhor case possível, não para trazer só nos nossos eventos, mas para que a gente possa vivenciá-los de fato, onde nós fazemos a justiça, o direito, agindo dentro das normas a que estamos sujeitas, e não por medo das consequências, mas para que a gente possa criar, de fato, uma cultura diferente, de respeito a todos os nossos funcionários, e eu tenho certeza que o sucesso vai ser de todos, né? Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta tarde e desejar que cada uma de nós possa continuar fazendo não só o direito, mas justiça nas nossas atividades. Obrigada a todos.